Graça e paz, família, aqui no YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Você que está acompanhando essa mensagem aí, por meio de outra plataforma, por site, ou em outro canal, o nosso endereço no YouTube é elsonjesus.mgv, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe aí, e vamos crescer na graça e no conhecimento. Bom, esse é o tema. Outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. Nós comentamos sempre sobre esta questão, mas eu quis trazer uma mensagem mais fatiada, por assim dizer, em relação a esses aspectos. Então vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos, para que a igreja em graça, de fato, compreenda, e aqueles que entrarem, talvez a primeira vez aí no canal, possam estar também pegando esse raciocínio, o porquê Paulo, propriamente dito, ele falou esta frase, e por que ele falou esta frase. Então, se Paulo falou, Paulo tinha uma revelação, e nós vamos estudar, né, não apenas a ideia que Paulo quis transmitir, mas também alguns outros apóstolos em algumas passagens também. Vamos lá. Outro Jesus, outro Espírito, outro Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Olha o que diz. Olha o que Paulo estava falando para aquela igreja. Porque se alguém, já começa com quem? Com alguém. Tá bom? Então, amado, é necessário que venhamos explicar essas coisas, mas explicar no mínimo os detalhes. Por quê? Porque senão, alguém já começa a mensagem dizendo que um demônio, um capeta, vem ensinar de forma diferente. Mas não é disso que o Evangelho está tratando. É se alguém está falando de uma pessoa. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, vírgula. Então Paulo estava falando que poderia aparecer, havia uma probabilidade de alguém, uma outra pessoa, pregar, anunciar um outro Jesus que nós, no caso dele e aqueles que o seguiam, não estavam pregando, ou não tinham pregado. Então Paulo estava dizendo para aquela igreja assim: olha, Coríntios, se alguém vier pregando um outro evangelho, ele fala nós, ele não fala eu. Ele diz que nós não temos pregado. Nós quem, Paulo? Quem era que andava nas mesmas pisadas? Timóteo, Tito, Silvano, até então Barnabé. Então Paulo estava dizendo, se outra pessoa, se alguém vier pregando um evangelho diferente do qual eu tenho pregado, do qual Tito tem pregado, do qual Timóteo tem pregado, do qual Barnabé tem pregado, ou Priscila e Áquila tem pregado, aqueles que andam conosco têm pregado, se alguém vier trazendo um outro evangelho, pegou aí? É outra pessoa. A minha pergunta é: Pedro andava com Paulo? Tiago andava com Paulo? João andava com Paulo? Está entendendo o manto? Então vamos lá. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, vírgula, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, então alguém, tudo está no contexto de alguém. Alguém ia trazer um outro Jesus que Paulo não tinha pregado. Alguém ia apresentar, ele está dizendo, se vocês receberem, pegou? Se vocês receberem um outro Espírito que não recebestes, se vocês deixarem esse Espírito que vocês receberam, e vocês receberem um outro Espírito que vocês não receberam, que nós não damos para vocês, que nós não apresentamos para vocês, então tinha um outro Evangelho
e tinha um outro espírito. Então, um outro evangelho e um outro espírito. Vamos continuar. Ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Vocês vão sofrer. Se vocês receberem um outro Jesus que nós não temos pregado, se vocês receberem um outro Espírito, se vocês receberem um outro Evangelho, vocês vão sofrer. Então, alguém ia trazer mensagens, um Espírito e um Jesus diferente daquilo que Paulo estava anunciando. Agora, como isso é possível? Então, como eu falei para os mais religiosos, isso era um espírito. Então, um demônio ia pregar uma outra palavra, um espírito das trevas iria se manifestar. Agora, fala a verdade, não é isso que parece se você não tivesse hoje a mente de Cristo? Porque se a gente lesse só esse versículo aqui, se nós não tivéssemos os olhos iluminados, irmão, faz sentido, né? Outro Jesus, receber outro Espírito. Irmão, e Espírito aqui é minúsculo, então não é o de Deus, é do capeta. E receber um outro Evangelho, então as pessoas vão sofrer porque nada disso é de Deus, isso aí tudo é do capeta. Mas Paulo está falando de alguém. Então vamos lá. Outro Jesus. Vamos começar assim. Outro Jesus. Qual era o Jesus que Paulo anunciava? Vamos lá. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Vai ser de fácil entendimento. É só para clarear mais ainda. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos pelo corpo de Cristo. Então Paulo estava anunciando aos romanos, e esta era a mensagem paulina aos gentios. Paulo estava dizendo, olha, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, porque foi o corpo de Cristo que deu fim à lei. Sem a morte de Cristo no Calvário, não teria o fim da lei. Então Paulo estava dizendo, vocês estão mortos para a lei não tem poder sobre a vida de vocês, por causa do corpo de Cristo que foi desfeito no madeiro. Vocês cumpriram a lei em Cristo. Perceberam aí? Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Como vocês creem, a lei já se cumpriu em vocês, porque o fim da lei é Cristo. Então vocês estão mortos para a lei. Vocês estão mortos para a lei, para que sejais de outro. Então qual era o outro que Paulo estava falando, que alguém estava anunciando, além daquele que ele já tinha anunciado? Para que sejais de outro, daquele que está lá na cruz do Calvário, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Se eu reduzo você a servir a Jesus de Nazaré, você não dá fruto para Deus. Se eu ensino a você a seguir o homem da mão furada está passando por aí, você não vai dar fruto para Deus. Se eu ensino a você a seguir o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, segundo a visão judaica, você não está dando fruto para Deus, porque neste novo pacto, para dar frutos para Deus, você precisa pertencer a outro. A quem? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então Jesus que Paulo pregava não era o homem de Nazaré, não era o filho do homem, não era o filho de Davi. Jesus reconhecia os feitos do Nazareno, mas Jesus sabia que aquilo era transitório, porque ele estava no cumprimento de uma lei, e o fim da lei é Cristo, e ao morrer e ressuscitar, a mensagem agora é do Cristo ressuscitado. Cristo ressuscitado.
Então esse era o Jesus que Paulo pregava com os seus irmãos. Esse era o Jesus, o Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Agora, se você não pertence a esse que ressuscitou dentre os mortos, os religiosos estão querendo servir a Jesus de Nazaré. Os religiosos estão olhando para Jesus segundo a carne, olhando para o Filho do homem, a manifestação humana. Então nós somos daquele que ressuscitou dentre os mortos, e aí sim nós damos fruto para Deus. Tem mais? Tem. 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, não é todo mundo do cosmos, todos os eleitos, todos os predestinados. Ele morreu por todos os filhos, tanto judeu como gentil. Todo aqui quer dizer judeu e também gentil. Não todo mundo, não todos os judeus e não todos os gentios, como a visão universalista prega. Então ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Eu sou dono da minha vida, eu que mando em mim, porque eu. Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque não tem eu. Paulo disse: eu trabalhei muito mais do que todos os outros, mas depois ele disse: não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Porque tudo é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Paulo disse que Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu para cumprir um propósito e ressuscitou. Agora nós vivemos para aquele, porque o propósito da morte foi para perdoar os judeus das transgressões da lei, e o mesmo sangue juntar, unificar, aproximar os gentios. Mas para aquele que por eles morreu, mas eu não fico no morto, e ressuscitou. A mensagem agora é do Cristo que ressuscitou. Porque não apenas ele morreu, o mais importante, ele não ficou lá no Hades, ele não ficou no Sheol, a sua alma não provou a perdição, ele não ficou retido na morte, ele ressuscitou dentre os mortos. 16. Assim que daqui por diante, outro versículo solto aí que alguns irmãos da graça distorcem. Viu o contexto? O contexto é, ele morreu e ressuscitou, a doutrina agora é outra. O Jesus agora é outra manifestação. Não é aquele que está morto, é aquele que ressuscitou. Então é disso que Paulo está falando. Assim que daqui por diante, depois deste evento da morte e ressurreição, é isso que o texto está falando. Assim que daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. Pegou aí? Olha lá. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, Jesus de Nazaré, o outro Jesus que Paulo anunciou, que Paulo falou que eles estavam falando, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, depois da morte e ressurreição, já não conhecemos deste modo. Agora eu não consigo olhar nesse versículo aí o que muitos irmãos, para nossa vergonha e graça, ficam se utilizando para dizer: você não pode me julgar porque você não pode me olhar segundo a carne. Não tem nada a ver, irmão. O assunto de não ver segundo a carne é não ver segundo a lei de Moisés. É olhar para você e entender que você não é salvo pelas tuas obras. É olhar para você e entender que você não é salvo porque você deu o seu dízimo, porque você pagou o seu preço, porque você foi no monte. Não, você é salvo pela graça de Deus em Cristo. E salvação aqui não é a eterna do Espírito, porque você já veio pronto por Deus. É a salvação da tua mente, da tua alma, do teu intelecto, do teu psique. É a revelação que chegou salvadora no teu coração e destronou todos os tronos de trevas, de engano que havia na tua mente outrora. Então o contexto disso aqui tem a ver com as alianças. Não é para conhecer mais Jesus segundo a carne, do ponto de vista do cumprimento da lei,
mas sim olhar agora do ponto de vista da graça, da nova aliança. Ou seja, o outro Jesus aqui é que ressuscitou dentre os mortos, e a esse nós servimos. Mas Paulo falou lá que tinha alguém ensinando um outro. Então vamos chegar lá. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Em outra tradução diz, quem vos enfeitiçou? Olha para isso. Mais uma vez, quem, né? Alguém e quem? Pessoas. Quem vos enfeitiçou, ou quem vos fascinou, para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Então você observa que a mensagem paulina, ela apresentava o Cristo que ressuscitou dos mortos, o Cristo que tinha sido crucificado, e não Jesus de Nazaré, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então esse era o Cristo que Paulo anunciava, o Cristo que foi crucificado e naturalmente ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 2, 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus de Nazaré. Viu que não era Jesus de Nazaré que Paulo pregava? Senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, este era o Jesus que Paulo anunciava, o Jesus crucificado, o Jesus que ressuscitou dentre os mortos, o Jesus que estabeleceu uma nova e eterna aliança. Quando você entende que você pertence àquele que foi crucificado e naturalmente que ressuscitou, você não vai ficar praticando obras que Jesus de Nazaré praticou em tempo de vida. E come Páscoa, e sobe monte, e desce monte, orações nas horas específicas do dia. Você não vai praticar aquilo que Jesus praticou, cuspir no lodo e colocar no olho de ninguém, que você não vai abrir cego algum. Você não vai ficar fazendo aquilo que Jesus fazia no cumprimento da lei. Esse não era o Jesus que Paulo anunciava, mas tinha alguém ressuscitando esse Jesus, ressuscitando aquelas obras do Nazareno. Porque nada me propus saber. Paulo não queria chegar para os coríntios: o que está acontecendo com sua vida? Como é que está você? Coisas do particular de cada um. Nada me propus saber entre vocês, ou em outro caso aqui, eu não quero saber a quem vocês serviram outrora. O que eu quero saber com vocês agora é o seguinte: o que eu quero de vocês agora é que vocês ouçam a palavra do Cristo crucificado, o Cristo que ressuscitou. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Outro espírito, vai ser rápido hoje, deixa eu tomar água aqui. Fazer igual o irmão Giovanni, antes da meia-noite a gente sai. Outro espírito. Agora eu quero ver se o irmão não vai falar de espírito da bomba gira. 1 João capítulo 4, versículo 1. Para não ficar só em Paulo, você só fala de Paulo? Não, olha lá. Amados, não acrediteis, não creais a todo o espírito. Viu? Não é para você crer, acreditar, dar crédito a todo espírito. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. O próprio texto vai responder, mas eu quero perguntar. Você que está aqui também, ou você que entrou pela primeira vez aí, você já bateu papo com espírito, hein? Já apareceu algum espírito perdido aí, ficou batendo papo com você, ensinando você? Um espírito que você não via, era invisível, era o amigo imaginário? Claro que não. Irmão, mas eu sou de uma igreja onde o meu pastor entrevista os demônios, e isso é intimidade. Se você não entrevista, problema é seu. O meu pastor entrevista sim os demônios. Ele entrevista, ele conhece os nomes de todos. Ele entrevista, e por que fica dizendo: quem é que está aí? Se ele sabe o nome de todos.
Confusão total, né? Primeiro amarra, está amarrado. Ao mesmo tempo sai. Para sair, vai ficar amarrado. Amados, não creais a todo espírito, mas olha dentro do contexto. Vamos voltar lá no tempo de João, para aquele público que João falava, os judeus. Olha para quem ele está falando. Aí você tem que levar em consideração que existia muita influência da lei, por exemplo, dos principados, das potestades, dos falsos apóstolos, dos obreiros fraudulentos que Paulo falou. Então existia todo aquele contexto, aquelas influências, falsos mestres. Então João está dentro daquele contexto. Então não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Prove, faça a prova se eles são, se eles procedem de Deus. E agora, irmão? Porque já muitos o quê? Aí os espíritos aí. Porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então o que é espírito aqui? Os falsos profetas. O que é espírito aqui? É uma doutrina maligna. O que é espírito aqui? É uma falácia, é uma altivez, é um sofisma, é um ensino contra a Cristo. Por isso João chama eles de falsos profetas. Não creais a todos os espíritos. Provai se esses espíritos procedem de Deus. Se essa fala que esses falsos profetas proferem, se isso vem de Deus. Por quê, João? Porque já se levantaram, olha lá, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. No mundo. Agora olha lá, 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Nisto o quê? 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de quem? E como é que espírito confessa? Como é que espírito fala? Pela boca. E os falsos profetas, ou os falsos apóstolos, eram espíritos enganadores, porque aquele espírito não era de Deus. A mensagem que eles traziam não era mensagem de Deus, era espírito de engano, mentira. O rei Acabe chamou Josafá para ir na guerra. Josafá disse: tem profeta aqui entre vocês? Acabe foi lá, chamou os 400 profetas de Baal, e os 400 profetas começaram: e todo mundo profetizou aquilo que Acabe queria ouvir. Josafá olhou assim, achou estranho. Que negócio é esse? Os 400, todo mundo profetizaram a favor de Acabe? Não tem outro profeta aí não? Aí Acabe coçou assim, disse assim: tem um aí que chama Elcio Jesus, Geraldo Moraes, tem o Cristiano França, tem o Messias Carvalho, tem uns aí, ó. Tem uns aí, só que esses aí só pregam contra a gente. Né, irmão? Tem o Alexandre Marques aí, tem o Bruno Mac aí também, tem uns aí, ó. Só que esses profetas aí, rapaz, tem um povo aí que teve olhos iluminados, irmão, que não cai mais nesse pagode. Tem um povo aqui que Cristo libertou verdadeiramente. Aqui também tem mais, tem Giovanni aqui, tem todos vocês. Tem, irmão. E aí mandaram chamar Micaías. Aí Micaías estava lá. Aí quando Micaías chegou: é isso que você quer ouvir? Então tá, pode ir. Pode ir, você vai vencer a guerra. Como assim? Você nunca profetizou em meu favor? Tem alguma coisa errada com você. Aí Micaías foi, largou o doce. Vai!
E aí, de repente, diz que um espírito se manifesta diante de Deus e disse assim: deixa, eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas. Aí Deus diz: como? Observe que aquilo ali, amado, é uma leitura poética, tá? Não tinha nenhum espírito batendo papo com Deus, não. Deus não estava entrevistando ninguém, não. É uma leitura poética, para dar ênfase a um assunto, para você prestar atenção, para você entender o enredo ali da história. Aí diz que Micaías, ele viu lá no trono, ele teve essa visão, né? E ele viu lá espíritos que chegou diante de Deus e disse assim: eu serei espírito de mentira na boca dele. Aí Deus disse: como? Eu vou convencê-lo. Aí Deus disse: vai. Aí Deus enviou um espírito de mentira na boca dos 400 profetas. E quem foi que profetizou a favor do rei? Os 400 profetas. Todo mundo mentiu. Não era isso que Acabe queria? Deus permitiu, vai, fala lá. Então o espírito, amado, nada mais era do que uma mentira. E é por isso que João estava dizendo: não creais a todo espírito, porque muitos falsos profetas, assim como aqueles lá de Baal, falavam mentira para agradar aos homens. E Deus, por sua vez, porque as pessoas não amavam a verdade, tinha prazer na mentira, na iniquidade, Deus fazia o quê? Enviava a operação do erro. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Ah, então no tempo de João já tinha alguém? Olha lá, ó. 1 João 4,3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do contra Cristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Agora quando? Hoje? Dia 20 de julho? De junho? Não. De 2021? Não. Agora aqui é na época de João. João disse que esses falsos profetas, esses anticristos, já agia na sua época. Aí o sistema religioso joga para o futuro, para o apocalipse futuro. Não, porque o anticristo vai vir o quê? Já estava lá. Sempre existiu o anticristo. Sempre existiu. Então, queridos, o sistema religioso, eles pegam um texto desse aqui e diz que o espírito aqui que não confessa Jesus como o Senhor, que Jesus vem em carne, é o tranca-rua, é o Exu Caveira. Aí eles pegam assim, ó, vai, Jesus vem em carne ou não? Aí o endemoniado bota a mão para trás. Ele não vem em carne. Aí vira o olho assim, ó. Aí tem muitos aí que vão dizer que eu estou endemoniado aqui, ó. Fala, ele vem em carne ou não? Não, ele não vem em carne. Está vendo aí, igreja? Viu aí? Espírito do anticristo, que está dizendo que Jesus não vem em carne. É assim que eles falam. Tem nada a ver. Era simplesmente pessoas que não criam em Cristo, não criam na mensagem de Cristo, e tinham uma mensagem opositora. Era falsos apóstolos, falsos profetas, falsos obreiros. Eram pessoas, Paulo diz, alguém. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, olha lá, Paulo falando: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estavam mortos em ofensas e pecados, não eram mortos literalmente, era uma consciência morta. Eles estavam mortos em ofensas e pecados, porque estavam debaixo do pacto da lei, em que outro tempo andastes, segundo o curso do inferno, deste mundo. Paulo está falando do mundo, tem nada de outro mundo, deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. E aí, irmão? Príncipe da potestade do ar é um demônio que atua no ar. Está escrito isso?
Não. Então isso é axiologia. Eu leio um texto desse, interpreto ao meu bel prazer, enfio ela abaixo para a igreja e faço a igreja acreditar que o príncipe aqui da potestade do ar são demônios que atuam, contra o texto isolado, nas regiões celestes. Eu vou orar aqui para Deus abrir os seus olhos. Como eu já vi esse papo. Se Deus abrir os teus olhos aqui, você vai ver uma nuvem de demônio que estão aqui em cima, assim, ó. E o povo acredita. Príncipe, está falando de homem, de um príncipe, de um governo, de uma potestade. Príncipe da potestade. Por certo, o príncipe aqui era o chefe, era o líder de um sistema religioso que imperava na sua época. Príncipe da potestade do ar era aquele que influenciava a sociedade da época, é aquele que dominava, que ditava as regras religiosas, era aquele que manipulava. Aí tem um sentido de sopro, é o mesmo que o espírito que sopra, que leva. Por isso que Paulo diz: cuidado com o vento de ar. Remete a alguma coisa? Vento que leva, que traz uma mensagem de alguém. É disso. Então Paulo disse: vós e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades. Ele era príncipe dos príncipes, era o líder maior do ar que influencia, vento que leva, do espírito, mentira, que agora opera onde? Nos filhos da... Porque nos filhos da obediência esse espírito não tem influência. Porque nos filhos da obediência esse príncipe não governa, porque é homem. Porque nos filhos da obediência não existe mais potestade, porque a única potestade da igreja é Cristo e esse o ressuscitado. Ô glória! Receba, minha irmã. Colossenses 2,14, Paulo disse: estáis perfeitos nele. Não é no príncipe das potestades, não é nos pastores, nos apóstolos atuais. Estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Em Cristo você está perfeito. Então esse é o outro espírito que Paulo falava. Outro Jesus e outro espírito. Qual era o outro Jesus? O Jesus de Nazaré, obviamente. Qual era outro Jesus? O Jesus segundo a lei, que estava sendo ainda pregado. E Paulo disse: se vocês receberem ele, novamente, esse outro Jesus, o Nazareno, a mensagem do Nazareno, vocês vão sofrer. Porque o Jesus que nós pregamos é o Jesus que ressuscitou dentre os mortos. E o espírito de engano, de mentira, o sopro, o vento de doutrina que estava sendo ministrado lá por alguns. E quem recebia isso, sofria. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus não são guiados por espíritos estranhos. Os filhos de Deus não é guiado por outro espírito. Paulo disse: se vocês abraçarem outro espírito, vocês vão sofrer. Qual foi o espírito que vocês receberam? O de Deus. Esse é o espírito que a igreja recebeu. O espírito da verdade, que testifica em toda a verdade. Jesus disse: eu vou para o Pai e vou enviar o outro Consolador, e ele, o Espírito, vai conduzir vocês em toda a verdade. E para os judeus, aquele Espírito iria convencê-los do pecado, transgressão da lei, da justiça de Deus, Jesus cumprindo a lei, e o juízo que ocorreu em 70 DC. Então o Espírito da verdade testificou da verdade para os judeus, do pecado, da justiça e do juízo. E para nós, o Espírito de Deus nos conduz nesta graça maravilhosa, onde traz um verdadeiro descanso em Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 29. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne,
perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Nesse contexto aqui, Paulo está fazendo uma analogia dos dois pactos, e ele usa a figura de Sarai, ou Sara, e a egípcia Agar. E ele usa também Ismael como exemplo, como uma figura de linguagem, e ele usa também Isaac. Então ele disse que Isaac nasceu da livre, Isaac nasceu da promessa, Isaac nasceu de Sarai. Só que Ismael, o menino que Abraão pulou a cerca, ele nasceu segundo a carne. Então Sarai representava a aliança eterna, Sarai representava a nova aliança, mas Agar representava a lei, o Monte Sinai. Então Paulo faz esse trocadilho aqui, usa essa analogia. E dentro dessa analogia, Paulo sabia que Ismael, que nasceu segundo a carne, a vontade de Abraão, perseguia Isaac, que nasceu segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus, filho da promessa. Então havia uma perseguição, o carnal contra o espiritual. E aí Paulo disse, assim como era, assim é também agora. Aqueles que nasceram com a mente da nova e eterna aliança, aqueles que nasceram verdadeiramente do Espírito. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, necessário é você nascer de novo, nascer da água, lavado pela palavra, santificado pela palavra, e do Espírito, nascer com a mente desta nova e eterna aliança, ser direcionado pelo Espírito. Porque Nicodemos não sabia disso. Então, aquele que era nascido segundo a carne, perseguiu o que era nascido segundo o Espírito. E Paulo disse, assim é também agora. Nesse novo pacto, acontece a mesma coisa. Você que foi gerado aí pelo Espírito, que recebeu a revelação do Espírito Santo, aqueles que foram gerados segundo a religião, eles vão te perseguir. Porque o Espírito que eles ouvem, não é o Espírito de Deus. Eles ouvem o Espírito de engano. Eles ouvem o Espírito dos principados, das potestades, que atuam nas regiões celestiais. Você pega a palavra e chega para o abençoado e diz assim, irmão, olha para isso aqui, irmão, Hebreus, olha aqui, irmão, olha aqui, Hebreus 10:10, com uma única oferta ele santificou para sempre. Irmão, olha aqui, único e perfeito sacrifício. Olha aqui, irmão, não há mais sacrifício. Irmão, olha aqui, vem cá, não há mais pecado. O pecado foi aniquilado. Aniquilado quer dizer destruído. Destruído quer dizer arrancado. Olha aqui, irmão, olha o que está escrito, consumado, tetelestai, cumprido, completo, acabou, pleno. Não, meu pastor não me ensina isso não. Isso aí é heresia. Por quê? Porque eles não recebem do Espírito de Deus, ele recebe do Espírito que atua aí, dos principados, das potestades, dos ensinamentos distorcidos dos homens. Lucas capítulo 9, versículo 54, acompanhe comigo lá. Jesus de Nazaré andando com seus discípulos, olha lá. E os seus discípulos, Paulo estava ali? Não, ali eram os seguidores de Jesus de Nazaré. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, olha o que eles disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? olha o espírito que estava atuando na mente de Tiago e de João. Era o mesmo espírito, influência, que atuava na mente de Pedro. Quando pegaram Jesus, Pedro arrastou a espada e na orelha de Malco. Aí Jesus, não faça isso. Não faça isso. Ou pensas tu que se eu orar, clamar o Pai não manda aqui legião de anjos e me tira desse momento? Você vai ferir com a espada também você será ferido. Porque qual era o espírito que dominava Pedro? Era o Espírito Santo? Não. Era o espírito do próprio Pedro, eram as suas vontades, as suas verdades, as suas convicções, as suas razões, os seus critérios. Vai pegar Jesus, eu vou passar a espada em todo mundo. Esse não é o Espírito de Deus que direciona o homem no amor, na benignidade, na bondade, na mansidão, no domínio próprio. Esse é o espírito imperativo do homem. Me deu vontade de fazer, eu vou e faço.
Que quando ele faz o bem, ele é o daimon, e quando ele faz o mal, ele é o daimon mau, gênio ruim, gênio perverso, que a religião chama de endemoniado, né? Então Pedro cortou lá a orelha lá, e Tiago e João seguiam esse mesmo espírito, essa mesma ideia, essa mesma influência, coisa que era ainda de quê? Do mundo. Por isso que Jesus falou, Pedro, quando Pedro já era apóstolo, irmão. Aí Jesus disse, quando tu te converteres, convencerá os teus irmãos. Então Pedro não era convertido, mas já era apóstolo. E seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Mas tem hora que dá vontade de fazer isso, né, irmão? Tem hora que a gente passa por situação que, se eu pudesse aqui, Senhor, desça fogo e queima essa praga aí. Na vontade? A nossa carne na hora da vontade? A carne, meu irmão, é ruim. Tem hora que a gente passa por cada situação que, se eu pudesse para Jesus mandar fogo aqui. A primeira coisa que eu mandar fogo era no sistema religioso, não nas pessoas. Não nas pessoas. No sistema de engano. Para tirar assim, manda fogo, Jesus, na mente desse povo para queimar esse engano maligno. Mas é a vontade do Pai, a gente não vai. E muitos gostam do erro, então fique lá. Quer que desça. Eles queriam orar, pedir para que descesse fogo do céu. Como Elias fez, mas Elias estava vivendo num pacto que exigia isso, que era assim. Olha o que Jesus disse. Voltando-se, porém, repreendeu-os. Jesus não aprovou aquilo, irmão. Jesus disse, olha João e Tiago, pode orar. Fogo vai cair do céu, vai queimar esses miseráveis e tudo. Quem era ali no contexto? Os samaritanos. Eles foram pregar para os samaritanos, e os samaritanos não receberam a mensagem. Aí eles voltaram indo na carne. Porque eu fui pregar. Vamos contextualizar. Vou pegar vocês aqui. Irmão Elcio, eu estou chateado, eu fui pregar a graça. Meu irmão me chamou de encapetado, de herege. Eu estou chateado, queria morrer lá no sistema. Calma, irmão. Nem todo mundo vai receber. Tenha paz. Desfrute você da graça. Porque dá vontade de fazer igual Tiago e João, orar para que fogo caia do céu. Foi assim que Tiago e João votou. Vamos orar para cair fogo e queimar todo mundo. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Vocês não sabem de que espírito sois. Vocês não são, o que Jesus está dizendo aqui? Vocês não são do espírito do mundo. Vocês não pertencem mais a essa influência religiosa judaica. Vocês não pertencem mais a esses principados e potestades que manipulam. Vocês não são desse espírito. Vocês são do Espírito Santo. Se vocês receberem outro espírito, vocês vão sofrer. Se vocês receberem outro evangelho, vocês vão sofrer. Se vocês receberem outro Jesus, vocês vão sofrer com razão. 9,56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Então Jesus foi bem claro, eu não vim aqui para destruir a alma de vocês não. Percebe que destruir a alma aí é destruir a vida? Que a alma, está ligada na vida biológica. Se Jesus deixasse cair fogo do céu, ia matar todo mundo. Aí Jesus está dizendo, eu não vim para destruir as almas, ou seja, eu não vim para destruir vidas, eu vim para salvar as vidas, justamente do engano. E eles foram para outra aldeia. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de... Não receberam. Agora você entende porque Paulo disse, se vocês abraçar outro espírito que vocês não receberam. Qual foi o espírito que eles não receberam? O de escravidão. Paulo disse, vocês não receberam o espírito de escravidão.
Mas se vocês abraçarem outro espírito que vocês não receberam, vocês vão sofrer. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em medo, temor, mas recebeste o quê? O espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Para não estender muito, então vamos recapitulando. Outro evangelho é receber, outro Jesus é receber ensinamento de Jesus de Nazaré. Vai sofrer, porque foi transitório, já passou. Outro espírito é receber um espírito, um ensinamento, um sopro, uma doutrina humana, maligna. Tanto é que Paulo disse assim: nos últimos dias, nos últimos tempos, haverão homens que trarão doutrinas de demônios, são espíritos malignos que trarão doutrina de demônios, ensinamento de demônios. Paulo falou de quê? Homens que trarão. Era receber uma outra mensagem, uma outra direção, um outro espírito que não era o santo, porque o Espírito Santo havia os adotado como filho, e por causa disso é que clamamos Abba Pai. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos. O que foi que João falou lá na sua carta? Que o espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, é do anticristo. Mas o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse é o espírito que nós recebemos da parte de Deus, o Espírito Santo de Deus. Amém? Olha lá, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor. Deus não deu a ninguém espírito de medo, de covardia. Esse não é o espírito que Deus deu, mas é o espírito que os homens dão. Quem está no espírito de fé aí, vamos fazer a campanha. Quem está no espírito de fé aí, vamos fazer o propósito. Quem está no espírito de fé aí, sabe? Espiritualizam tudo. Esse não é o de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amém? E de amor e de moderação. Olha as características do espírito que nós recebemos. Fortaleza, digo fraco, eu sou forte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor já te fez mais do que vencedor. Esse é o espírito da graça de Deus. Agora o espírito que abre a boca, ou a pessoa que abre a boca, lá ele não presta, lá ele é um miserável, nada dá certo, casamento defasado, empresa falida, e eu não consigo nem comer direito, eu não tenho nem roupa. Que espírito é esse, irmão? Isso é do mundo. Ansiedade, inquietação, eu quero. Aí Jesus já dizia: o reino de Deus não é comida, não é bebida. Paulo disse: é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Jesus disse: não estejais inquietos. Esse não é o Espírito de Deus. Espírito da inquietação, fazer igual no sistema. Sai, Espírito! Sai! Fica na nossa mente que nada está bom, está tudo ruim. Já falei outra vez, falo de novo, tem 5 sapatos, pares de sapato, eu não tenho nenhum sapato para calçar. Que espírito é esse? Espírito do mundo? Espírito de vingança? Fulano me fez o mal, eu quero que o carro dele bata. É igual que teve um incêndio, eu moro no 3º andar, teve um incêndio no 1º andar, é um sistema religioso de onde eu saí, fizeram até mensagem contra o meu incêndio. Quando está desobedecendo a Deus, até um ovo que frita pega fogo na casa. Nem foi na minha casa. Irmão, jogando praga, oração de feiticeiro. Tomara que não dê certo. Nunca vi igreja que não pede dízimo, vai fechar. Aí passa aí, fica tudo olhando, ó. Fazer como minha filha: toma, distraído. A gente não fala isso para se exaltar não, mas a gente confia na graça de Deus, irmão. Na graça de Deus. Porque Deus não nos deu espírito de temor, de medo, de covardia.
de que não vai dar certo, de que não presta. Não, de fortaleza. Eu posso, eu consigo, Ele me fez capaz. De amor, é o vínculo da perfeição, o amor. Mesmo me odiando, eu vou continuar amando. E de moderação. Tudo é lícito, nem tudo convém. Sou livre, mas não use da liberdade para dar ocasião à carne. Tem que ter um freio aí, irmão. Esse é o Espírito de Deus que te domina. Amém? Amém? Amém. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse é o Espírito que a igreja recebeu. Esse é o Espírito. Jesus, o ressuscitado, o Espírito, o Santo de Deus que nos direciona em toda a verdade. Você não pode ser guiado por outro espírito, por outro sopro, por vontades de homens, por principados, por potestades humanas. Você é direcionado pelo Espírito do Eterno. Gálatas 3:2-3. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne? Quem está na carne está seguindo outro Espírito. O Espírito da vontade humana. O Espírito do homem. As filosofias, as vãs sutilezas, as psicologias religiosas que acontecem hoje aí. Mensagens persuasivas. Então Paulo disse: vocês receberam foi o Espírito Santo. 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. O Espírito de Deus em nossos corações, na nossa mente. Ele é um só, você é um só Espírito com Ele. Outro evangelho para encerrar. Outro Jesus, outro Espírito, outro evangelho. Vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Quantos evangélicos tem aqui? Quantos evangelhos tem aqui? 2. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, então Paulo está apontando um evangelho, me foi ou me estava confiado, como a Pedro o evangelho circuncisão. Pegou? Então, o evangelho que foi dado a Pedro era o evangelho para os judeus. Circuncisão quer dizer os judeus. Eles não praticavam mais a circuncisão, o ato da circuncisão, eles não praticavam, tá bom? Jesus não circuncidava, bem como não batizava ninguém nas águas. Pedro, Tiago e João também não circuncidava ninguém. Mas isso depois que eles começaram a andar com Cristo. Mas antes, eles circuncidavam. Como Paulo também chegou a circuncidar Timóteo. Porque a circuncisão era o selo, né, da aliança com Deus. Então Pedro também circuncidava. Mas o que Paulo está falando aqui em relação à circuncisão era que o evangelho que Pedro recebeu era um evangelho especificamente para os judeus. E Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão, ou seja, para os não judeus, que não precisava observar os mandamentos oriundos do judaísmo. Então Paulo está falando de duas características aqui, de dois evangelhos, um da circuncisão para os judeus e outro da incircuncisão para os gentios. 2:8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro, Jesus operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão. Apostolado, evangelho da circuncisão. Esse operou também em mim com eficácia para com os gentios, em circuncisão. Então havia sim dois evangelhos nesse tempo: o evangelho da circuncisão, judeu, e o evangelho da incircuncisão, gentios. Amém? Isso quando os pactos estavam se cruzando.
mas teve uma mudança, vamos lá. Gálatas capítulo 2, versículo 9. E conhecendo Tiago e Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão, comigo e com Barnabé, para que nós, eu e Barnabé, fôssemos aos gentios, e eles a quem? Circuncisão, judeu. Então havia o evangelho da circuncisão e o evangelho voltado para nós, gentios. Eles deram a comunhão, combinaram que um ia para um lado e outro ia para outro. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para... Que outro? Quem pregou a graça para essa igreja? Paulo. Então Paulo pregou que evangelho aqui? O evangelho único da circuncisão. Mas eles estavam passando para outro evangelho. Que outro evangelho? Da circuncisão, da lei. Eles estavam retrocedendo para o evangelho de Pedro, Tiago e João. Eles eram gentios que nasceram em graça, ou seja, uma igreja pura, que depois que Paulo saiu, eles começaram a se corromper, porque outros chegaram e trouxeram outro evangelho. Que outro evangelho? O da circuncisão, que era para os judeus. Vocês estão ouvindo a graça, de repente você se deixa levar por um vento de doutrina, e chega alguém, como alguém que não suportou aí e saiu, e vem pregando outro evangelho. Que negócio é esse, irmão? É Jesus de Nazaré sim, e tem que dar o dízimo sim, e tem que sacrificar sim. Outro evangelho, apontando para o evangelho que era voltado para os judeus. Se você recebe esse outro evangelho, você sofre. Então esse povo já estava sofrendo, porque tinha deixado a graça, e estava partindo agora para outro evangelho. O qual? O da circuncisão. Olha lá, o qual não é outro. Como, Paulo? Não é mais. Por quê? Porque era dos judeus. Mas quando Jesus levanta Paulo, o evangelho de Paulo, pregado por Paulo, era um evangelho que cobria tanto os judeus como os gentios. Porque o evangelho que Paulo pregou era o evangelho da nova e eterna aliança. É conhecido como o evangelho eterno. Tanto é verdade que Pedrinho teve que se submeter à repreensão de Paulo. E ele disse na sua segunda carta que Paulo falava coisas com muita sabedoria, que os incautos e inconstantes distorcia como todas as outras escrituras. Então Pedro passou a conhecer o evangelho eterno através de Paulo, através de Silvano e aqueles que já ministravam o evangelho da nova e eterna aliança. Então Paulo disse, não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Vamos lá. Atos 20 e 24. Mas nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho de quê? Da graça de Deus. Então esse era o evangelho que Paulo pregava, o evangelho da graça de Deus. Se você recebe um outro evangelho de Jesus de Nazaré, você vai sofrer. Esse evangelho é o evangelho do Cristo ressuscitado, a sã doutrina. 20 e 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Palavra da graça, o evangelho da nova aliança. Vamos lá, 2 Coríntios 6, 1 e 2. E nós, cooperando também com Ele, com Cristo, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão. Tem gente que despreza a graça de Deus. Não é para receber a graça de Deus em vão. Por quê?
Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. De que dia Paulo estava falando isso? Do dia que a graça foi instituída, foi estabelecida. Então Paulo estava dizendo: não receba a graça de Deus em vão, porque foi na graça que vocês foram aceitos, foi na graça que vocês foram aceitáveis, foi na graça que vocês foram salvos. Pela graça sois salvos. Gálatas 2:21, Paulo repreendendo Pedro, e ele diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde, morreu em vão. Então essa repreensão aí era para Pedro, que estava querendo ali judaizar com seus costumes os gentios que estavam ali naquela comunidade. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Como tenho por justo, senti isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes comigo de quê? Da lei? Da graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação da igreja evangélica. Do evangelho. A luta de Paulo, a defesa de Paulo, a nossa defesa é pelo evangelho, não é por uma placa denominacional, é pelo evangelho de Cristo Jesus. Apocalipse 2,14, João na ilha de Pátmos estava tendo uma visão do juízo, e ele nesta visão, ele também já tinha recebido a orientação de que o evangelho eterno já tinha sido pregado para aquele mundo de então. Olha lá, 14,6, olha o que João declara: e vi outro anjo voar pelo meio de quê? Grave bem isso aqui, ó. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. O problema da igreja evangélica é que eles gostam de materializar ou literalizar as coisas. Eu não posso ler isso aqui no sentido literal. Você precisa entender várias coisas, e uma das coisas é que anjo aqui, muitas falas de João e dos apóstolos, se refere a homens. Quando você lê o primeiro capítulo dessa carta de Apocalipse, João fala o quê? Ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Tiatira. João está falando daquele ministro, porque anjo quer dizer mensageiro. Então João estava dizendo ao anjo, ao mensageiro, ao pastor daquela igreja, lá em Laodiceia, ao pastor daquela igreja: diz isso, eterno, diz isso, aquele que tem o amém, diz isso. Então ele começou a mandar repreensão para os líderes, para os principados, para as potestades daquela igreja. E havia uma igreja que Jesus disse: eis que eu estou na porta e bato, mas ninguém ouve a minha voz. Se alguém aí dentro me ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas o pastor lá da igreja, o anjo daquela igreja, não deixava a palavra entrar. Então o anjo aí não é um ser angelical, é um ministro. Agora presta atenção, como eu falei: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho, um anjo que tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua e povo. Um evangelho eterno que um anjo apareceu no céu anunciando, e esse evangelho eterno ia cobrir todos os povos, terra, língua, nação e povo. Quem era esse anjo? Paulo. Aí, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda
povos, línguas, nações, terra, lamassúria. No sistema falar terra já dá vontade de emendar, né? Então quem foi que pregou esse evangelho a toda criatura? Paulo, pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro, mensageiro. Anjo quer dizer ministro, mensageiro, alguém que traz uma mensagem. Por isso que João disse que lá naquela visão, ele viu um anjo voando no céu, e esse anjo tinha o evangelho eterno. E quem tinha o evangelho eterno não era Gabriel. Quem tinha o evangelho eterno não era Miguel. Tem algum nome de anjo aí, sei lá. Tudo parece que termina com El, né? Por causa de Deus, né? Não era Gabriel, não era Daniel, não era Miguel, não era Israel. Era Paulo, irmão. Então Paulo era esse anjo que trouxe a mensagem do evangelho eterno, e ele pregou a toda criatura que havia debaixo do céu. Céu. Viu no céu, debaixo do céu. Paulo recebeu esta mensagem e pregou a toda criatura, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Na época de Paulo, o evangelho eterno foi pregado a todo o mundo de então. Na nossa geração, o mesmo evangelho que é eterno, que não é outro, não é o de Jesus de Nazaré, é o evangelho do Cristo que ressuscitou dos mortos, continua sendo pregado, porque começou por Paulo, e nós estamos dando continuidade na nossa geração. Geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre, e aqueles que Deus levantar, vai continuar ministrando a graça com o evangelho eterno de Cristo Jesus. Amém? Então, não receba outro Jesus, não receba outro Espírito e não receba outro Evangelho, além da graça, além do Espírito que é o Santo que nos conduz à verdade, e além do Evangelho do Cristo ressuscitado que nos direciona toda a verdade. Amém? Esse é o Espírito. Graça e paz, e até nosso próximo encontro.